Olá, gente, tudo bem com vocês? Essa alegria aí? Bom, vamos continuar então com nossas aulas de eletrônica básica. Hoje nós vamos falar dos indutores. Os indutores, se você pensar, uma bobina, certo? Ela está presente desde elementos muito pequenos, em eletrônica básica ali, da placa SMD, até grandes instalações de usinas hidrelétricas, né? E a gente não chama de indutor, né, aí no caso, né, que seriam os transformadores, né? Mas eles estão presentes em diversos equipamentos na eletricidade. Bom, o princípio do indutor está baseado na lei de Faraday, na lei de Lenz, né? É até interessante observar essas equações, porque isso aí não é uma matemática tão simples assim, né? É algo mais evoluído, uma matemática de nível superior mesmo, né? Mas o princípio é uma coisa bem doida, vamos dizer assim. Então, nessa figura, você observa que tem um ímã próximo de uma bobina. Mas repara, esse ímã não está parado, né? Repara que tem uma setazinha ali e representa uma variação, uma velocidade, uma variação do fluxo magnético. Faraday e Lenz observaram que quando há uma variação no fluxo magnético, ou seja, no campo magnético, a bobina produz uma contravariação, vamos pensar assim, né? E isso fornece uma corrente elétrica, certo? Então, Faraday e Lenz observaram que existe uma relação entre o que é magnético e o que é elétrico. Olha só que interessante. A bobina, então, vai produzir um campo magnético contrário à variação do fluxo. Então, o que a bobina quer, pensando no indutor, o que a bobina quer é que o fluxo magnético dela fique constante, estável. Ela não quer nem que suba, nem que desça. E ela reage criando um contrafluxo, uma reação contra a variação do fluxo. Mas basicamente, ou a ideia é essa, certo? A bobina, ou seja, um fio condutor enrolado, pode ser com núcleo, só o ar, ferro no meio, ferrite, alguma coisa assim, ele reage contra a variação do campo magnético, certo? Então isso dá a lei de Faraday, Newman, Lenz, né? Posteriormente, Maxwell consolidou todas essas leis de eletromagnetismo e eletricidade em 4 grandes leis. É claro que, se você ver isso, você vai ter que ir lá para fazer um curso de engenharia elétrica, um curso de engenharia de controle e automação, que aqui no IFMT a gente tem, né? Muito bem, essas então são alguma da parte da história, né? Então esse Michael Faraday então é o grande pensador a respeito desse conceito de indutores, né? É claro que os experimentos que ele conduziu foram muito simples, né? Ele estava produzindo corrente elétrica e observou que a bússola mexia. Não foi só isso, eu sei que não foi só isso, mas ele observou que havia, quando ele ligava ou desligava, havia um fluxo de energia. O indutor, ele tem esse símbolo, né, que basicamente representa literalmente a bobina enrolada, né, e tem de diversos formatos, desde um simples fio literalmente enrolado, com nada no meio, ou só o ar no meio, né, pode ser enrolado numa coisa redonda, sobre um ferrite redondo, sobre uma coisa que dê um círculo completo. Inclusive ele pode ser montado, e aí possivelmente não vai ser só uma única bobina, mas possivelmente várias, né, como sendo um transformador. E aí está ali a palavra laminado, né, no sentido de que o ferro é laminado. Aí também vários outros indutores com outros formatos, inclusive o formato SMD, né? Mais uma vez eu reforço, se você pode se confundir no que é um resistor, do que é um capacitor e que é um indutor em formato SMD, porque eles são parecidos, né? Bem, a unidade básica do indutor, em homenagem a Henry, né? Repara, Faraday recebeu a homenagem para a unidade da capacitância, né? Do capacitor, enquanto que Henry recebeu a homenagem para o indutor, né? Então Henry é a unidade de medida da potência, do tamanho do indutor, né? Aqui mais vários exemplos, né, sobre indutor, certo? Aqui também um desenho mais simples, né? Vale lembrar, gente, todos nós temos indutores em nossas casas, nós temos transformadores em nossa casa. Se você tem um carregador de celular, você tem indutor ali dentro, né?
Repara essa fonte chaveada que eu já apresentei ela para vocês lá na aula de capacitor. Ele tem dentro dele um indutor, né? Então essa bobinazinha aí com fios avermelhados, né? Ou lá no diagrama, aquele Lzinho lá antes da chave MOSFET, né? Nesse caso, ele trabalha como um conversor bust, ele trabalha como um acumulador, né? E o conversor bust, existe buck, bust, buck-bust, flyback, existem diversos outros, mas esses são os 4 principais, são fontes chaveadas, né? O seu carregador de celular é um buck, ele rebaixa a tensão. O bust, ele levanta a tensão, né? Ele eleva a tensão. Então, se você tem uma bateria de 12 volts, ele é capaz de levantar, no caso desse aqui, até 28 volts, né? Ou seja, ele eleva a tensão. Bom, essa é uma das aplicações do indutor, onde ele armazena energia para depois liberar. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é com relação ao núcleo, né? Já falei para vocês, pode ter ar, pode ter ferrite, pode ter ferro, né? Nesse caso aqui, nessa placa de circuito impresso, o indutor foi simplesmente colocado aqui, repara, não tem nada dentro dele, só ar, né? Não ter nada não significaria nada, né? Mas tem ar, né? Então, o ar, em algumas situações, ele é suficiente para provocar ou para produzir um indutor necessário que a gente precise, né? Repare aqui algumas outras configurações, aqui está só em desenho, né? Já falei, transformador é um indutor, ele em geral tem mais de uma bobina e serve justamente para transformar, né? 110, 220, ou então no transformador da rua da sua casa de 13,8 volts para 127, 220, né? Você pode ver aqui mais no canto esquerdo, aqui no canto inferior, você tem um que tem tipo uma chave de fenda no meio, né? Esse é um indutor ajustável, né? Esse ajustável, ele tem algumas particularidades, aqui está a representação dele, né? Esse do meio é o ajustável, então é quando você tem literalmente uma movimentação do núcleo, esse núcleo em geral de ferrite ou de ferro, eu vou falar aqui, mas só porque encaixa, vamos dizer assim, né? Mas se vocês forem lembrar, no passado, relativamente não tão distante, você tinha máquinas de solda, você tem ainda máquina de soldas que a amperagem da máquina é regulada através de um parafuso, e ele mexe num núcleo dentro do transformador da máquina de solda. Depois eu vou ver se eu acho uma foto aqui e coloco para vocês. Bom, você pode ter um núcleo de ar, né? Então você tem só um indutor em vazio, né? Você tem ele variável, em geral quem varia é o núcleo, né? Então você movimenta o núcleo, vou mostrar já, e você tem o núcleo ferromagnético, e aí o valor da indutância vai ser fixo, né? Então repara, esses pequenininhos indutores, né? Esses pequenos indutores, eles têm as suas bobinas, e no meio eles têm o ferro, o núcleo de ferrite que é móvel, né? Você parafusa ele, certo? Aqui outros exemplos também, repara que ele tem uma fenda no meio, né? Então você vai levantar ou abaixar o núcleo, fazendo com que ele fique totalmente no centro da bobina ou um pouco fora da bobina. Isso faz com que a indutância do indutor altere o valor da indutância. Mais uma vez, representações do que é um indutor. Repara, você pode ter eles bem pequenos, como também muito grandes, né? E esses aqui que são... Uma vez eu encontrei uma placa, né, cheia desses indutores. Repara, alguns deles têm algumas voltas e outros têm poucas voltas. Esse aqui no canto inferior esquerdo, ele tem 2 voltazinhas só. E é um indutor mínimo, né? Bem pequeno, né? Como já comentei, e vou ressaltar outras aplicações do indutor, além de gerar uma indutância para sintonia de rádio, alguma coisa assim, você pode usar ele para fonte chaveada, né? O mais comum é você ter no conversor bust ou no conversor buck, o indutor ele serve como um armazenamento de energia. Aí você pode usar ele tanto para o estágio de entrada, para ele levar energia, como no estágio de saída. Um dos outros conversores é o flyback. O flyback era muito comum nas TVs de tubo de raio catódico, né? Aquelas TV grandonas antigas, né, que tinham um tubo.
você precisava ali de uma alta tensão para atração, para movimentar os elétrons, né? E o flyback era um dos utilizados. A bobina do carro a gasolina, no passado, né, em que você tinha o platinado, o coletor, né, na verdade não é coletor, desculpa, era rotor, né, ele rodava e batia no platinado, esse platinado fazia o papel da chave mexendo, o papel desse transistor que está aí. E você tinha a bobina do carro. Inclusive a bobina tem até hoje, né, nos carros. A gente na injeção eletrônica a gente não percebe muito, né, que a vela de combustão ela precisa de alta tensão. Essa bobina faz o papel de flyback, ou seja, de pegar 12 volts da bateria e levantar até no caso de 20 mil volts, né, para dar a centelha para queimar, para acender, né, a combustão do carro, né. E ela tem mais ou menos essa configuração aqui. É um transformador, claro, o lado esquerdo vai ter menos volta e o lado direito vai ter muito mais voltas. Aí você faz uma retificação bem simplesinha ali com um diodo, um capacitor para armazenar energia e a carga. É claro, no carro não é bem assim que faz, mas é parecido, certo? Outra aplicação que quase todo mundo tem em casa, né, é uma fonte de computador de AT ou ATX, reparo essas bobinas aqui no meio, né? Elas têm várias saídas, então em geral é um transformador com várias saídas de tap, né? Como se fosse um transformador com várias saídas de tensão. É claro que algumas delas são reguladas, né? Dá o 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, menos 5, menos 12, né? Que são as tensões da fonte chaveada, né? E outra aplicação extremamente importante para os indutores, né, são os osciladores, né, tanto para gerar um sinal, ou seja, uma frequência fixa. Antigamente não existia fonte microprocessada ou então com amplificador operacional. Existia osciladores que baseavam em circuitos RL, RC, RLC, ou seja, combinação de resistor e capacitor, resistor e indutor, ou então resistor, indutor e capacitor, né? RLC. Bom, eu acho que a gente pode ver a importância do indutor nessa placa aqui de rádio. Repara que esses indutores, tudo que é meio prateadinho e tem um furo no meio, são indutores ajustáveis. Então você pode ir lá e regular tudo que está acontecendo ali. Um motor é indutor, um transformador é um indutor. E repara, quando Nikola Tesla começou a produzir energia em corrente alternada, meados do século XIX, lá no finalzinho, né? E começou a elevar a tensão para ser transmitida, ele inseriu indutores nas linhas, né? O que Thomas Edison não queria. Guerra das correntes, né? Bom, e como último circuito, como eu já falei, né? Os circuitos que são utilizados para sintonia de rádio, né? Aqui o indutor, ele recebe o sinal de antena, ele tem uma sintonia junto com o capacitor variável e ali na metade dele ali sai uma derivação por capacitor, né, de 4 cassete que vai levar para a base do transistor e aí a gente vai amplificar esse sinal e você pode colocar lá no fone de ouvido e receber o sinal de rádio. É um rádiozinho absurdamente simples esse, né? Bom, eu espero a gente poder sanar, né? Só para a gente fechar aqui com mais alguns circuitos, né? Eu queria mostrar esse circuito em que o indutor é utilizado como filtro. Repare, é um transformador. Então o que ele vai fazer? Ele vai suprimir algumas elevações, alguns ruídos que tiver na linha de alimentação, certo? E só para a gente também entender o quão vasta é essa parte de filtros, utilizando indutor, capacitor, resistor, e era o que tinha isso antes da eletrônica microprocessada ou nos circuitos integrados, né? Ou seja, era o que tinha antes de 1950 e a gente já tinha TV, rádio, radar e diversos outros equipamentos, né? Esse aqui é um livro, né, que fala sobre filtros, né? Então, filtros digitais, ativos e passivos, né? Os passivos são só indutores, capacitores e resistores, né? E eu chamo a atenção que esse livro tem 800 e tantas páginas, ou seja, é muito conteúdo.
Eu já ouvi falar de livros sobre esses filtros simplesmente passivos, né? Ou seja, só indutor e capacitor, com mais de 1000 páginas também, com diferentes métodos de calcular, desenvolver, projetar e assim por diante. Quando você lembrar e fizer uma equalização de sinal, lá na mesa de som da sua igreja, da onde você estiver, né? Aqueles botãozinhos que faz o equalizador, ele é um filtro, certo? Quando você baixa o grave, sobe o grave, baixa o agudo, sobe o médio e tudo mais, são filtros que passam a determinadas frequências, né? Então, esse acho que é um bom começo para a gente ver, né, de eletrônica. Espero que na próxima aula a gente já comece com o diodo, então. Conto com vocês, aquele abraço, valeu!